Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Estão concluídas as eleições de 10 de março. Resultados finais acrescentam 2 deputados ao Chega, que ganha no Círculo da Europa e é segundo no Círculo fora da Europa de imigração. Um para o PSD, o que fecha os valores da AD em 80 parlamentares, e um para o PS, que prefaz 78. Santos Silva fica fora do Parlamento. A que deve atribuir-se, meus amigos, esta vitória do Chega na imigração da Europa? Atribuiu-se muitas vezes aqui a questão da grande votação do Chega, do descontentamento, das pessoas de estarem a votar, de ser um voto de protesto, etc. Do lado dos imigrantes, essa situação, teoricamente, não se vive de uma forma tão intensa, não é? Eles não estão cá a viver em Portugal, vivem noutros países, só que vivem em países, e se nós repararmos do grosso da nossa imigração, vivem em países onde o fenómeno populista e o fenómeno de extrema-direita também já está com uma força incrível, não é? Eu acho que isso poderá ter ajudado, não sei se é essa a explicação, mas acho que isso poderá ter ajudado também à decisão do voto, não é? Porque, repara, na Suíça, em França, no Brasil, etc., o fenómeno populista vive-se com muita intensidade, não é? E não sei se esse eleitorado também não está, de certa forma, de acordo com essa corrente, não é, de extrema-direita. Portanto, eu penso, na minha modestíssima opinião, que essa poderá ser uma das explicações para que o voto desta forma dos nossos imigrantes tenha sido favorável ao Chega, não é? Luís Marques? Bom, os ventos que nos vêm do mundo são favoráveis a este tipo de voto, não é novidade. Claro que a razão do voto do Chega nestes dois círculos não pode ser atribuído só a razões internas, embora também possam existir, mas para mim o foco e a motivação principal será seguramente desta onda da direita que está a varrer a Europa. Le Pen em França neste momento está com intenções de voto de 60%, a extrema-direita está no poder na Itália. A Áustria tem uma influência muito forte, praticamente na Europa toda, e é natural, portanto, que os nossos imigrantes e outros nacionais, portanto, estejam alinhados com este tipo de comportamento e que o Chega tenha beneficiado disso. Fora da Europa, dado que, tanto quanto percebi, uma parte significativa é do Brasil, isso também tem a ver com alinhamentos políticos no Brasil, o que revela que há aqui uma preocupação que devemos ter quanto àquilo que está a passar no mundo, que já falámos aqui noutras ocasiões, de uma tendência para que as fraturas sociais, em vez de sararem-se, agravem, e agravem, tanto com uma velocidade que pode ser preocupante, e é preocupante. Eduardo. Só aqui um ponto mais. Sim. É muito significativo, desculpa lá, portanto, Eduardo, é muito significativo que o Chega ganhe mais 2 deputados, e com esses 2 deputados chega a 50 deputados no ano em que nós estamos a comemorar os 50 anos de 25 de Abril. Não, é aqui um número simbólico e muito preocupante. É um por ano de democracia. E depois há aquele aspecto que tem que se falar também, que é a saída do Presidente da Assembleia da República, que era uma pessoa que foi metida por ter peso. Ganhou por ter peso num círculo que era tradicionalmente difícil para o PS. E sai desta forma. Mas há um ponto que eu acho que vale a reflexão também, que é o facto de haver esta votação em países onde há um forte impacto da extrema-direita, o que parece que as pessoas não se sentem assim tão incomodadas com isso, até querem exportar, digamos que, a experiência para outros sítios. Portanto, aquela ideia de que esses partidos asfixiam a democracia não me parece ser verdadeiro. O que existe é que eles representam um novo tipo de olhar sobre situações, nomeadamente, temos de dizer, 2 questões que são as questões da imigração com I e as questões de um confronto, digamos, civilizacional que cada vez se sente mais pela Europa fora. Gostava de dar aqui uma nota relativamente a este ponto do Artur Santos Silva. Como estamos na Rádio Renascença, podemos dizer que Deus escreve direito por linhas tortas, não? Porque das melhores notícias que tivemos nestas eleições foi o facto ainda Presidente da Assembleia da República ter perdido. É bem merecido, porque ele fez muito por isso,
a forma como lidou com este fenómeno do Chega é merecedora deste tipo de reação, para além de outras pequenas patifarias políticas, é preciso sublinhar, que ele foi fazendo ao longo da sua carreira. Só uma correção, não é Artur Santos Silva. É Artur? Augusto. Augusto. Artur Santos Silva. Sim, Já não malhou na direita, foi a direita que malhou nele. É o Augusto. Peço desculpa ao Artur Santos Silva, que não tem nada a ver com este filme. Exatamente. Augusto Santos Silva, justamente. Nós assistimos ontem à noite a um episódio inédito, para dizer o mínimo, com a indigitação de Luís Montenegro como Primeiro-Ministro. As televisões passaram a noite a prolongar ad eternum e ad nauseum os comentários sobre aquilo que poderia estar a acontecer, e depois da meia-noite Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, chamou Luís Montenegro para que ele viajasse esta quinta-feira para Bruxelas, já indigitado. Presumo que tinha sido essa a intenção. Mas é uma coisa um bocado caricata até, não é? A comunicação, da forma da comunicação e o tempo e o horário da própria comunicação, não é? Pois, quer dizer, nunca tinha acontecido, não é? Desta forma, uma coisa quase de madrugada, não é? E depois achei também uma nota interessante na nota na comunicação feita pelo Presidente da República, onde refere também que o líder do PSD se tinha assumido como líder da oposição. Também achei assim uma coisa um bocado... Líder do PS. O líder do PS. Sim. Eu disse... Desculpa, PSD, não. O líder do PS se tinha assumido como líder da oposição. Portanto, quer dizer, como dizia, ele até não ofereceu problema nenhum, porque se ele... Não sei se é uma nota muito curial do ponto de vista formal, uma nota da Presidência. Deixa-me só dizer. Eu acho que a ideia foi... porque isto estava tão cerrado que era preciso clarificar o papel de cada um. E, portanto, fechar o tema, fechar o assunto. Com base nos... Porque depois havia aquela coisa, porque no fundo há aqui uma verdade, é que o PS e o PSD têm cada um 78 deputados. Depois é o CDS que faz a diferença. Depois havia a questão de saber quantos votos separam a AD do PS. São 2.000 votos. Tem que se buscar para contar os 53.000 votos da Madeira para fazer uma diferença mais substancial. E, portanto, eu acho que o Presidente da República devia estar, enfim, com insónias, que aliás Estava é sobre natural, brasas, e deve não ter é? pensado, vamos clarificar isto tudo. Da parte do Luís Montenegro, acho que ele já quis ir para Bruxelas com o respaldo de ser Primeiro-Ministro indigitado, para chegar lá a doutora Úrsula e já ter uma conversa de outra maneira com ela e encontrar-se com os... Fazer a passagem de testemunho em Bruxelas, por exemplo. Com as pessoas. E do António Costa. Eu vi hoje o Mata-Bicho, devo dizer que achei piada, mas acho que é um sinal. O Luís Marcos há bocado dizia que era um sinal estranho, não é? É estranho no sentido de que é um pouco bizarro que o Luís Montenegro seja recebido, portanto, tenha saído por lá à meia-noite e meia. Tudo estranho, quer dizer, parece um país, não sei que país é que é este, não é? Não podiam esperar por hoje de manhã, não podiam ter feito isso logo à tarde, porque já sabia que o resultado ia ser este. Os aviões são às 7 da manhã. Depois podia atrasar um bocadinho tudo em Bruxelas, chegam mais cedo, sei lá, uma coisa qualquer. Só no verão quente é que essas coisas aconteciam, não é? Tornar isto uma coisa normal, não é? Está o país parado, suspenso, portanto, toda a gente a comentar, as televisões cheias, tanto só a CNN tinha para aí 7 ou 8, a SIC tinha 4 ou 5, até 1h30 da manhã, tudo a discutir, para uma coisa que é que não havia nada para discutir, porque o Montenegro também não disse nada, foi indigitado, passe bem, está toda a gente a comentar aquilo. Quer dizer, o que é que se está a discutir? A hermenêutica da palavra, sei lá, eu acho que já ninguém sabe o que é que está a discutir. Isto é um país em que nós vivemos tudo um bocado bizarro, não é? Bom, dentro de coisas que aconteceram bem, porque é preciso dizer que tanto o Luís Montenegro como o Pedro Nuno Santos geriram muito bem o silêncio depois das eleições, e isso é um ponto a favor de tudo que se passou desde domingo. Seguramente. Sendo que, portanto, uma vez que há Primeiro-Ministro, não é? Indigitado. 2, agora há 2. Sim, agora há 2. Agora há 2. Há um indigitado e outro em funções. Mas, tanto o bi-primeiro-ministro, dupla primeiro-ministro.
as televisões também se entretiveram ao longo dos últimos dias. Primeiro-Ministro emérito. Sim, a fazer cenários, vários cenários sobre a governabilidade do país. Vamos ter um governo a viver no Parlamento, já que, deixem-me só dizer, porque pode ser uma boa sugestão para o Ministro dos Assuntos Parlamentares. Está a rolar aí nas redes sociais uma coisa muito engraçada, que é uma foto do Marcelo e do Luís Montenegro, o Marcelo de roupão e o Luís Montenegro de pijama, na audiência de ontem à noite. Portanto, isso tem muita piada. E, portanto, pode ser que o Ministro dos Assuntos Parlamentares do PSD também leve um roupão para a Assembleia, não é? Porque Sim, há isso. Vai haver noitadas, vai. Dar ponto de partida do Luís Marques. pontapé de partida nesta discussão. Eu não estou convencido que este governo tenha vida curta. Pelo contrário, penso que as circunstâncias que vivemos vão obrigar os partidos a ter muito sangue frio na gestão da agenda nos próximos tempos. E, aliás, já se notou nestes últimos dias o que é que se vai passar. O que tanto o Partido Socialista como o Chega estão a tentar é que o país passe a ser governado a partir do Parlamento e não do governo propriamente dito. Isto começou com o Pedro Nuno Santos a introduzir uma alteração significativa no seu discurso, que é a da aprovação de uma coisa que ainda não sabe se vai existir, que é um orçamento retificativo. Ou seja, ninguém falou no orçamento retificativo. E o Pedro Nuno Santos, bem, do meu ponto de vista, para marcar a agenda, veio ele próprio antecipar, daremos o sim a um orçamento retificativo com determinado tipo de condições. Essas condições são atos de governo, não são atos da Assembleia da República. E depois veio o André Ventura, logo a seguir, apanhando aqui o comboio que já estava em andamento, dizer, sim, nós também estamos de acordo com isso, basicamente, foi o que ele disse, e vamos colocar na Assembleia da República uma lei para resolver imediatamente o problema dos polícias. Exato. Ou seja, quem é que governa o país? É a Assembleia da República, é o Chega e o Partido Socialista na Assembleia da República com decretos de lei, com leis, portanto, que a Assembleia da República vai aprovar, ou é o Governo com as medidas e os seus decretos de lei, portanto, que resultam da ação governativa. Já se percebeu que é aqui que se vai gerir muita da vida política nos próximos tempos. Quem é que vai capitalizar as medidas que vão ser tomadas? Porque a verdade é esta. O PSD, e isso, enfim, eu escrevo sobre esta semana no Expresso sobre isto, tem uma oportunidade única de fazer aquilo que nunca fez, que é gerir com dinheiro. Exato. Isto é algo que o Partido Socialista, que deixa uma herança que nessa perspectiva é boa. Há muita gente dentro do Partido Socialista, provavelmente, um bocadinho com uma espinha cravada na garganta por causa disso. É que o PSD pode fazer uns brilharetos nos próximos tempos. Ana Gomes já Se esses brilharetos são suficientes ou não para segurar uma legislatura, depende da competência do governo. Mas estou a considerar nestas circunstâncias, a minha opinião, é que pode ser suficiente para isso, se houver uma boa estratégia política do PSD. E da AD. Eduardo Oliveira Silva. Só uma nota, porque para dizer o seguinte, em rigor, o orçamento é do Governo quando é apresentado e é da Assembleia quando sai. Portanto, não se pode dizer nunca um orçamento é o retrato simples daquilo que o Governo lá põe. E até há muitos deputados que enfiam coisas que já sabem que vão ser rejeitados para dizer lá na terra que meteram o fontanário e a estrada municipal. Portanto, é sempre uma amálgama. Eu acho que o Luís tem razão quando refere esta situação. Mas a verdade é que muita gente vai poder tirar partido daquilo que vier no orçamento, não é? E, portanto, eu não sei se o Governo vai poder ter a exclusividade da BNS, e é nesse sentido que eu entendi as declarações do Pedro Nuno Santos. O que eu não percebi é que o Luís Montenegro não tivesse dito logo que ia fazer um orçamento suplementar e que ia enfiar essas medidas todas lá dentro. Do ponto de vista estratégico, acho que ele podia ter seguido outro caminho, enfim, mas não sei, é uma opinião aqui do Show Silva, não é? Como o Luís Marques disse bem, eu acho que nós vamos ser uma espécie de governo parlamentar, não é? Portanto, um governo que vai ter... Sim, a negociação permanente no exatamente, Parlamento. a negociação. É normal que seja assim, tendo em conta que a maioria é muito escassa, não é? Agora, em relação, eu acho que o Pedro Nuno Santos marcou pontos
do ponto de vista da comunicação, que é aquilo que nos motiva mais a comentar, que marcou aqui pontos a esse nível, porque para todos os efeitos parece que a ideia é dele, não é? Pois é, Parece que é o PS que diz, ok, para nós tudo bem. Porquê? Porque já se sabe que os primeiros tempos vão ser tempos fartos, não é? Tempos de satisfazer algumas reivindicações antigas, portanto, o caso dos polícias, o caso, eventualmente, dos professores, etc, etc. Dos médicos, portanto, enfermeiros. é bom, o que é que o PS está a evitar é que isso recaia tudo a favor do governo do PSD. Portanto, o PS adiantou-se, suponho eu, exatamente para dizer, atenção, que somos nós que lançámos até a ideia, somos nós que vamos apoiar isso. Portanto, digamos, tirar também alguns dividendos de um tempo que se adivinha que seja um bocadinho de fartura, não é? Aqui, para mim, sim, desculpa, sim. para mim há dois pontos que valia a pena sublinhar. A esmagadora maioria dos comentadores acha que o governo vai durar pouco tempo, não é? Eu já disse que, portanto, não alinho muito, portanto, nessa opinião. Não me parece que isso seja exatamente assim. Pode não ser assim. Depois, uma coisa é, só para responder aqui à questão que o Luís, que é preciso talvez, portanto, esmiuçar um bocadinho mais. Uma coisa é o Governo precisar de uma grande capacidade de negociação no Parlamento. Isso é evidente, vai ter que negociar à esquerda, à direita, com todos, e não é só à esquerda, é também com o Chega. É evidente, vai ter que negociar com o Chega, como é óbvio. Claro. Outra coisa é a iniciativa política que irá concretizar um conjunto de medidas. Eu diria que o que está neste momento, em termos de gestão política, é isto, não é? É saber quem é que vai capitalizar as medidas. Claro, não é isso. E esse é que é o ponto. Isso foi bem introduzido pelo Partido Socialista. Foi uma jogada de antecipação, como o Luís estava a dizer, no sentido de dizer, bom, vocês vão aumentar os professores, mas fomos nós que tomamos a iniciativa. Vocês vão resolver o problema das polícias, mas vamos ser nós que vamos tomar a iniciativa. Vamos criar as condições para que isso aconteça. E o André Ventura veio atrás. Até agora, o Luís Montenegro tem estado em silêncio e bem. Penso que isso é algo em mérito dele e é um capital que ele está a ganhar. Portanto, podia ser ao contrário. O partido vencedor podia ter ocupado os média. Não é? Claro. Podia começar a comentar, a dar fugas de informação sobre nomes potenciais ministros, potenciais secretários de Estado, isto e aquilo. Já vai umas listas, não é? E não fizeram isso. Portanto, isso é algo que tem que ser registado, porque é a primeira vez que acontece, que eu me lembro, há muitos anos, que alguém ganha umas eleições, se remete ao silêncio, e foi isso que o partido fez. Desde o Cavaco Silva, não é? Então, Desde provavelmente, Cavaco não Silva, me lembro que tinha de também outras essa circunstâncias. reserva E isso é um muito aspecto grande em positivo, relação e tenho agora alguma à curiosidade constituição para do perceber governo, como é que eles vão reagir a isto, porque vão ter que reagir a isto. Porque é que isso vai jogar muito daquilo do partido que vai marcar a agenda, vai ser decidido aqui, exatamente neste tipo de iniciativas. Do vosso ponto de vista, só para terminarmos esta parte da especulação sobre o novo governo, Luís Montenegro tem condições para construir um governo à prova de bala, isto é, um governo com capacidade técnica, um governo com capacidade de iniciativa, um governo que seja de fazer, não é? E menos de arrastar os pés, como era a terminologia do Pedro Nuno Santos. Depende muito de onde ele for buscar a matéria-prima para o governo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Se ele for buscar à Jota-Lândia os ministros, é capaz de ter um problema. Se for buscar muitos ministros a autarcas, é capaz de ter um problema. Porque ser autarca é a coisa mais difícil que é em Portugal, há sempre uma chatice à volta de uma autarquia. Se ele for buscar também, vamos supor, a agricultura, que ele vai buscar o Eduardo Silva e Sousa, que é um homem da CAP. Eu não sei até que ponto é que a CNA vai ficar muito satisfeita com isso. Portanto, há aqui um equilíbrio e, portanto, ele vai ter que jogar isto muito bem, vai ter que ponderar isso de uma forma quase magistral é muito, muito difícil fazer o equilíbrio entre a experiência política e as pessoas que realmente têm um gabarito estando na política para serem praticamente intocáveis. Acho que é muito complicado, até conhecendo depois os partidos e as forças partidárias e as pressões e tudo isso, não é? Sabendo nós que cada vez é mais difícil captar, e o crivo depois da pessoas de grande qualidade para os governos. Não é? Neste caso. Neste caso, pior ainda. Não vai ser fácil. Ainda vai ser mais Se difícil. fosse um governo de maioria absoluta, era uma coisa. Ser um governo com estas características, portanto, que vai estar sempre ali na corda bamba,
há muita gente que eu penso que será pode não estar convidada disponível e que para não estará disponível para ser algumas coisas da sua vida para para supostamente ser ministro 6 meses ou 1 ano ou o que for. Ele vai ter que surpreender, claramente. vai- Não é? sim, É sim, ter sim, um sim, governo sim. pequeno, o que eu vejo é um governo pequeno, Esperemos muito que seja coeso, pequeno, exatamente. politicamente muito competente, com gente com qualidade acima da média e inquestionável. Agora, onde é que está essa gente aí? Já não sei. E talvez o Eduardo, portanto, sabe melhor do que eu. Não, sei. eu também. Agora, Eu, mas se eu os direi, mandava-lhe a lista. eu direi que há. Mas Portanto, não tem que tens a haver, lista não é? já, Tem não que tens a haver. lista. Eu acho que o Eduardo tem a lista e não sabe. Não nos quer dizer. Tens a lista no bolso e não dizes. Tens a lista e não Aliás, quer dizer. eu, como sabem, já circula aí uma lista. Há vários. Sim, Claro, sim, há claro, vários. claro. vários. Mas Mas isso é é o que eu digo, se 2 terços sim, estiverem há sim. certos, corre mal. Pois é. Bom, Operação Maestro. O Ministério Público acredita que estamos perante um esquema de fraude que terá lesado o Estado em 40 milhões de euros. Uma mega operação montada pela Polícia Judiciária, 250 inspectores, 78 locais de busca, várias personalidades envolvidas, entre as quais um jornalista da TVI, Júlio Magalhães, e um empresário colaborador da CMTV e da empresa, Manuel Serrão. Os média foram mais macios no tratamento do tema por estarem envolvidas personalidades do meio? Do vosso ponto de vista, Luís Marinho? Do meu ponto de vista, sim. Temos aqui pequenos exemplos, não é? O caso na TVI de se ter falado do assunto sem nunca dizer, quando se falou do caso de Júlio Magalhães, que era um colaborador da casa, um colaborador não, um jornalista da casa, e pivô. Ainda hoje estava a ler o Público a notícia de uma página sobre o acontecimento, não se fala uma vez do nome do Júlio Magalhães. Portanto, há aqui uma tendência para ser um bocadinho mais brando em relação, tirando mais uma vez o Correio da Manhã, portanto, que faz, enfim, não, sem grande também agressividade, mas de qualquer das formas conta a história e citando os nomes, etc. É evidente que isto é sempre mais difícil, não é? Penso que todos conhecemos o caso do Júlio Magalhães. Eu conheço bem o Júlio Magalhães, sou amigo do Júlio Magalhães, gosto do Júlio Magalhães. É sempre difícil para nós quando há uma pessoa que nós conhecemos e com quem privamos que tem um problema destes, não é? É evidente que... Agora, é sempre necessário separar as coisas, não é? Amigos, negócios, entre aspas, à parte. Portanto, acho que sim, senhor, é verdade que a comunicação social foi um bocadinho mais branda em relação a este assunto. Eu subscrevo tudo o que o Luís disse, mas há uma coisa que me perturbou na forma como as coisas foram apresentadas através de imagens, e que foi o comportamento da SIC, porque ao meterem as imagens do Manuel Serrão, introduziram também o Miguel Esteves Cardoso e o Ruizinho, que sistematicamente... O que é que eles têm a ver com aquilo? Que confusão é esta? Eu, aliás, vou contar uma coisa pessoal. Eu andei anos a passear ao lado do Duarte Lima, até que um dia, à saída de uma reunião qualquer, eu estava a falar com ele e cada vez que falavam do Duarte Lima aparecíamos os dois. Até que uma senhora me confundiu e achou que era eu o Duarte Lima. Não tem problema nenhum, porque eu dava-me bem com ele e acho que, enfim, não tenho nada contra e até simpatizo com ele. Mas é desagradável. Aparece aquilo, aparece o Miguel Esteves Cardoso, aparece o Ruizinho, que a propósito de quê? Não, mas quer dizer, ainda por cima o homem tinha mais 50 quilos do que tem agora, quer dizer, há de haver outro boneco para ilustrar aquilo. Portanto, faz-me confusão. Não, o resto das notícias eu concordo com o Luís e é doloroso, efetivamente, para quem, digamos, convive no mesmo espaço, sobretudo com o Júlio Magalhães, que eu por acaso até nem conheço pessoalmente, e com o Manuel Serrão, é a vida dele. Eu admito que haja aqui também uma porção de exagero e de coisas, outra vez tudo sob escuta, não é? Portanto, é aquilo que me parece, é mais umas escutas e vai tudo na Ramona. Pronto. Luís Marques. Mas não tenho muito a dizer, que subscrevo o que foi dito. Registrei a infelicidade do Alberto Carvalho ao dar a notícia sem dizer que o Júlio Magalhães trabalhava na TV. Mas, enfim, para além disso, me faz aqui há aqui um ponto que o Eduardo está a falar que é verdade. Realmente, por inércia, se calhar por deixar passar, por ser mais fácil, utilizam-se as imagens para pessoas envolvidas em processos sem
referir, sem retirar pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Portanto, eu, quando estava em funções, recebia muitas queixas, portanto, de pessoas que eram envolvidas ou estavam envolvidas em imagens que não tinham nada a ver, até alguns até iam a passar quase, e de repente aparece uma imagem de um indivíduo que é cadastrado e bem, aparece ao lado. Não, é de facto um bocado desagradável, e as televisões deviam ter um bocado de cuidado com isso, e há formas de o fazer, isso não é difícil para resolver esse problema. Agora, há aqui só um ponto que, lamentando um pouco que isto tenha acontecido ao Júlio Magalhães, por quem tenha preso, e também pelo Serrão, acho que é um bocadinho estranho. Se as coisas são como estão a ser contadas, acho estranho também que, do ponto de vista jornalístico, nunca ninguém tenha pegado nisto, não é? Se alguém vive 8 anos, como é dito, não é? No Sheraton, não há nenhum jornalista que se perguntou como é que, ou não sabia, acho que isso é um bocado estranho, também nos faz questionar se o jornalismo, tão atento para muitas coisas, às vezes, portanto, não deixa passar outras, portanto, que estão à frente dos olhos. Mas, enfim, à parte disso, só espero que isto corra o melhor possível para estas 2 pessoas. Bom, seguramente milhares de pessoas que nos ouvem estarão a dizer, quando vos tocou pela porta, vocês encolheram-se. Estarão a dizer isso? Não, no meu caso, não. Sim, não, mas o que é legítimo, não é? Mas é a questão de chamar a confraria, não é? Sim. São os gajos da confraria. Então. Bom, a América está a caminho da eleição mais importante de sempre. E eu não tenho a certeza, porque não vi tudo, nem ouvi tudo, se os média levaram a sério ou desvalorizaram, por ter sido dito por quem foi, o discurso do Sr. Trump no Ohio, que disse aos correligionários coisas verdadeiramente extraordinárias, como: se não ganhar as eleições haverá um banho de sangue. Disse mais: a derrota dele provocará o fim da democracia na América. O Tocqueville, que não saiba disto, não é? Obviamente. E não voltará a haver eleições neste país, informou o Sr. Donald Trump. Esta gravidade destas declarações foi devidamente noticiada, foi devidamente reproduzida, do vosso ponto de vista? Em Portugal? Em Portugal. Quer dizer, atenção que ele, Trump, já veio retificar a questão do banho de sangue, dizer que afinal estava a falar de economia. Portanto, haverá um banho de sangue na economia. Não é só na economia. Ele foi mais preciso, na indústria automóvel. Pois, concretamente na indústria automóvel, exatamente. Deve ser por causa dos acidentes. Então. Em relação quer dizer, penso que os média em Portugal deram o relevo QB a esta. Há uma tendência, eu penso que começa a haver uma tendência também para se desvalorizar um bocadinho, tendo em conta as loucuras que saem com a velocidade alucinante daquela boca, não é? Eu acho que pode começar a haver uma tendência para desvalorizar um bocadinho algumas das declarações que ele faz. Eu penso que essa pode ser uma... Sim, poderia estar mas talvez o erro da outra eleição. Exatamente, mas talvez seja errado desvalorizar, não é? Isso também acho que sim. Bem, no caso português, o foco está muito centrado na agenda interna. As eleições americanas estão a passar um bocadinho ao lado. Também me parece que isso não é relativamente normal, tendo em conta que nós próprios vivemos numa situação em que tivemos eleições e ainda não temos governo. É natural que mais para a frente espero que, portanto, este assunto volte com a força, com a importância que tem a agenda. A nível internacional, os órgãos, sobretudo os americanos, estão muito em cima das eleições. Há uma boa notícia que é no Economist, que tem neste momento uma secção semanal, que faz a síntese de todas as sondagens na América sobre as eleições, desde há 2 semanas que o Biden passou o Trump. Estava 46-44 para o Trump, depois passou para 45 para 44 e agora é o contrário. Portanto, o Biden está com 45 e o Trump com 44% de intenções de voto, com um intervalo maior para o Biden, bem evidente. Isto é muito significativo porque é uma síntese de várias sondagens que eles fazem, uma síntese, e para além da própria sondagem que eles têm. Claro que isto não quer dizer nada, está muito cedo, é muito cedo. Historicamente
nos Estados Unidos só a partir de agosto. Aqui, portanto, as sondagens começam a ter algum rigor, para já são muito pouco, são indicativos, mas aparentemente o discurso do Estado da Nação do Biden inverteu um pouco a tendência para o lado do candidato democrata. A economia está a correr bem, e os efeitos da recuperação económica estão agora a chegar às pessoas, e vamos ver o que é que decorre até lá, mas o risco do Trump ganhar continua a ser muito elevado, e esse risco é um risco que nos deve fazer ter muitas preocupações. Sim, sobretudo depois das declarações dele sobre a Europa. Claro. Eduardo. Não, eu concordo com aquilo que foi dito. Acho que as eleições nacionais devem ter e contribuíram para algum apagamento, mas eu vou um bocadinho mais longe do que isso, porque também, por outro lado, nós não temos uma cobertura da atualidade americana nesta altura. A RTP continua sem correspondente nos Estados Unidos, que acho uma coisa completamente absurda nesta altura, por exemplo. Mas a televisão que tem o Luís Costa Ribas, graças a Deus, não é? Mas que utiliza menos que esse que utilizava, por acaso. Sim, mas ele é realmente, nós aliás conhecemos, ele é muito bom e muito objetivo. Mas, por outro lado, também se desvalorizou, do ponto de vista comunicacional, a eleição do Putin, naquilo que, suposta eleição, naquilo que é o discurso substancial que ele está a ter e que ele teve, não é? Quer dizer, portanto, enfim, eu percebo que, de algum modo, realmente também é verdade que a nossa atualidade tapou isso, mas as coisas por ali também não tão confortáveis lá fora, não é? Quer dizer, a natureza do conflito está-se a agudizar, e penso que nós portugueses não temos bem a noção, até por causa da distância de tudo aquilo que está em movimento nesta altura. Por acaso, em relação já agora que falas nas eleições russas, há um aspecto interessante que o José Miguel Júdice referiu no domingo, aliás na terça-feira, no comentário na SIC, que passou-me despercebido, mas que é interessante de referir e que não é muito abonatório para a cobertura do tema pela imprensa nacional. Ele comparou as manchetes de 3 órgãos de referência internacionais e os 3, penso que era o Economist, outro era o Financial Times, outro era o Le Monde, já não sei bem, portanto, mas 3 ou 4, e todas as manchetes diziam fraude nas eleições, ou eleições fraudulentas, ou fraude não sei quanto. As 3 manchetes dos principais órgãos de comunicação social em Portugal, nenhuma falava de fraude. Exato. Isso foi bem apanhado, foi muito bem apanhado, e foi bem bolado por ele, e não é muito abonatório para a forma como a cobertura foi feita pela imprensa portuguesa. Mas já que estamos na América, nós falámos aqui a semana passada do TikTok, da questão que opõe a administração americana neste momento ao TikTok. A decisão pelas autoridades americanas está tomada, do meu ponto de vista. Falta ao Senado votar e o Presidente assinar, porque a decisão é: ou vendem a alguém que não seja chinês, ou saem do país. A questão que se coloca, e já aconteceu isso na União Europeia também, proibir é o caminho? Como é que se lida com este tipo de... É uma situação muito estranha. Primeiro porque o assunto estava praticamente esquecido. Já houve uma intenção ano passado de proibir o TikTok, não é de agora. Entretanto, o governo mais ou menos calou-se, passou a coisa, enfim, para segundo plano, mas o assunto, entretanto, foi correndo na Câmara dos Representantes, e foi aprovado agora, portanto, esta lei, portanto, tem que ir ao Senado, como disseste, e bem. Nem toda a gente está de acordo. Há uma polémica muito grande nos Estados Unidos, porque isto contraria, portanto, os princípios da economia de mercado americana, da livre iniciativa. Da livre iniciativa. Portanto, é uma medida claramente protecionista, vem no sentido de outras, não é, que estão a ser tomadas nos Estados Unidos, e já vem no tempo do Trump, não é? Começou no Trump, e o Biden, portanto, não contrariou essa tendência, pelo contrário, até reforçou. Mas isto é uma machadada nos princípios da liberdade económica que os Estados Unidos se arvoram. E bem, podemos dizer, portanto, que o TikTok é, apesar de tudo, um produto muito específico, e tem um conjunto de particularidades que não são apenas económicas, têm a ver com a segurança do país, e aliás, em nome da segurança, portanto, que esta medida é feita, mas é altamente questionável.
Sendo que, atenção, que o TikTok tem 150 milhões de seguidores nos Estados Unidos. É uma coisa brutal. Já há manifestações. De tal maneira, dos miúdos. de tal forma que o próprio presidente Biden teve que aderir ao TikTok. Tem uma conta no TikTok desde há umas semanas atrás. Antes que ele acabe. Portanto, antes que ele acabe, tem uma conta no TikTok. Não parece que seja um bom caminho. Podem ser tomadas outro tipo de medidas sem proibir. Provavelmente o que vai acontecer é que acabam por uma espécie de nacionalização da operação na América, porque eles têm uma operação na América, e acabar por mudar-lhe o nome a outra coisa qualquer e manter tanto a plataforma tal como ela existe. Mas não é uma coisa bonita de se ver. Nós estamos a caminhar aqui para os nossos grandes enigmas, mas não queria deixar de pegar aqui, já que temos à mesa um comissário, não é? No Abril, em Pombal, saber exatamente que iniciativa é essa, mas também pedir a vossa reflexão sobre o comportamento do Estado nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Fala ao comissário. Eu não posso passar o alto comissário. O alto comissário. Bem, falando nisso, foi mais por brincadeira para vocês. Agora fizeram-me aqui uma partida. Já me aconteceu também, essa partida já me aconteceu. Bom, era em Pombal, portanto, o Conselho, de onde eu sou originário. O Presidente da Câmara pediu-me para dar apoio, chamou-me comissário, mas enfim, é mais um apoio que eu estou a dar. O alto comissário, exatamente. Bom, as comemorações estão a correr bem, felizmente, e vamos ter agora uma série de debates. Já tivemos uma com a Maria Inácia Rezola, que é comissária nacional. Vamos ter no próximo sábado com o apoio às Maduro, e depois depois irá o Henrique Monteiro, nosso colega, falar sobre a liberdade de imprensa. No dia 11 teremos o João Soares a falar sobre o contexto histórico do 25 de Abril, como é que correu, e acabaremos com o ex-presidente Ramalhianes no dia 18. As coisas estão felizmente a correr bem, com uma boa adesão, muito virado para os jovens. Mas já agora que estamos a falar disto, parece-me que, tanto quanto eu percebo, então também não quero estar a entrar muito por aí, até por estas minhas funções, que a nível nacional, tanto o apoio que está a ser dado tanto à equipa que está a liderar, estamos a um mês que é muito pequena, do 25 de Abril, que em termos de financeiros, portanto, as verbas são muito escassas, que o ministro, que era o antigo comissário, desde que foi para ministro, praticamente desligou, tanto quanto eu percebi, desligou completamente das iniciativas, portanto, do comissariado. E não vamos ter, provavelmente, aquelas comemorações que o país precisava. Coisa que, aliás, também aconteceu, não é? Aconteceu com o Camões, aconteceu com outro tipo de iniciativas. E eu não sei, às vezes, este país, portanto, somos muito fogotório, não é? Muita show-off, mas depois, quando se trata de fazer coisas concretas, ficamos, portanto, sempre pela metade. E isso é pena, porque a história tem que ser preservada, tem que ser comemorada, tem que ser transmitida, e é uma pena que... E tem que ser afirmada, sobretudo. E tem que haver um compromisso com a memória, não é? E tem que haver uma afirmação do que foi aquele dia, não é? Eu pessoalmente acho que até haverá mais trabalho feito pelos média, em algumas coisas muito boas, por exemplo, aquele programa... O Correio da Manhã fez um suplemento muito bom, não é? A Maria João Vilés fez um programa de rádio. Atenção que algumas dessas coisas são apoiadas pela Comissão do... Sim, mas por alguém a falar com a Maria João Vilés, eu ainda não vi nenhum programa do Estado mesmo, não é? Sim, Estado, faz falta. Olha, que o Governo... Mas o Estado está representado na Comissão, não é? Onde está a Maria Inácia, não é? Eu acho que a Maria Inácia, tanto quanto eu posso perceber, não por ela, não é conversa com ela, tanto quanto eu perceber, tem tido muita dificuldade de concretizar ideias e de concretizar planos. Só uma coisa que eu acho que vai ser curioso é porque, ao nível governativo, nós vamos ter gente que praticamente ou tinha acabado de nascer ou até não tinha nascido. Pois. Os discursos do Primeiro-Ministro e do líder da Assembleia, do líder da oposição e os outros praticamente... Líder do maior partido da oposição. Sim, do maior partido, mas os outros também acho que praticamente ninguém tinha nascido. Toda a gente quase nasceu depois. Vai ser a primeira... Nasceu um pouco antes. Sim, mas tinha aqui 2 anos ou 1 ano. Sim, era 51 anos. Sim, portanto... mas é uma curiosidade, mas quem sobra ao Presidente da República, não é? Luís, querias dizer alguma coisa? Não. Então, já a seguir, os grandes enigmas. Os grandes enigmas
Quem quer começar? Qual de... Posso começar Um eu? de vocês. Posso Luís começar eu? Marinho. O meu enigma é o seguinte. A minha pergunta, será que voltámos ao Portugal sentado nas televisões? Talvez se lembrem certamente do que é que significava isto. Estamos a falar de há 30, 40 anos atrás, 40 anos talvez atrás ou mais, em que havia só uma televisão e uma boa parte da emissão era em estúdio, portanto com conversa em estúdio, etc, etc, e muito pouca reportagem. A televisão saía pouco para a rua, etc. Coisa que se alterou significativamente quando as televisões privadas, nomeadamente a SIC, começou a emitir. Passados estes anos todos, parece que voltámos ao mesmo tempo de Portugal sentado. Se olharmos agora com atenção para o tempo que se gasta em comentário do comentário sobre o comentário e o comentário do comentário, são horas e horas e horas de televisão em estúdio, não é? Com o pessoal sentado, não é? Portanto, os comentários E normalmente não são vagamente de um pé. repórter a intervir de exterior, sim. Portanto, acho que é um tipo de um tipo de televisão que eu sei que é mais baratinho, é evidente, que as redações estão com pouca gente e essas pessoas também estão normalmente sentadas a escrever notícias que vão recebendo, mas de facto não adivinho nada de bom para o futuro próximo em relação às televisões por causa disto. Bom, o meu enigma é o seguinte: há um fenómeno que não é novo, de resto, transversal a todas as atividades profissionais, que me encanita sobremaneira. E refiro-me à berraria que se instala sempre que uma câmara de televisão se aproxima. Se vocês repararem, por mais voltas que eu consiga dar à cabeça, não consigo perceber a eficácia da coisa, porque, tratando-se de uma orquestração de quem lidera o ajuntamento, prejudica claramente o propósito do ajuntamento. Nós os 4 que reunimos, vem uma câmara de televisão, temos uma falange de apoio que desata e ninguém ouve nada do que nós dissemos. Sempre que há uma manifestação, qualquer que seja, de professores, enfermeiros ou outra atividade laboral qualquer, o aparecimento de uma câmara produz instantaneamente um ruído, uma barulheira que não permite ouvir o que diz o chefe da cerimónia. Até no injustamente chamado Derby do Capitólio, um grupo de jovens socialistas armou uma gritaria tal que perturbou a escuta das declarações à chegada dos 2 líderes convocados para o desafio do Parque Mayer. Parece fazer pouco sentido que os manifestantes se deem ao trabalho de se perfilarem em frente ao alvo das suas arrelias, muitas vezes ao frio e debaixo de chuva, com a intenção de confessarem as suas queixas às televisões e, no momento preciso em que alcançam o objetivo, irrompem numa barulheira que não permite ouvir nada do que dizem. O enigma, provavelmente sem solução, digo eu, é o seguinte: qual é a vantagem de desatar aos gritos, bater bombos e pandeiretas, quando o repórter pretende ouvir o chefe da banda? É uma coisa que não me entra na cabeça, absolutamente. O meu enigma é mais simples. É como é que uma entidade como a Santa Casa da Misericórdia, que gera os jogos em Portugal, que tem uma tradição enorme, que tem responsabilidades que no fundo correspondem às da Segurança Social em Lisboa, se meteu a fazer uma aposta em jogos no Brasil e conseguiu perder 60 milhões de euros. Realmente, alguém... Para já. Pronto. Até Portanto, alguém... ver. E se isto não é enigma, digam-me o que é um enigma. Luís Marques. Bom, o meu enigma é algo que neste momento tem a vida política e a vida mediática em suspenso, que é: quem é a fonte de Belém? É um grande enigma, não é? É que ninguém sabe quem é a fonte de Belém. Vejamos a história. Isso é muito simples. Não é? O Expresso publicou uma notícia a dizer que o Presidente da República não iria fazer tudo para que o Chega não fosse para o governo. O André Ventura, recebido pelo Presidente da República, saiu dizendo que o Presidente da República tinha desmentido totalmente a notícia do Expresso, que não havia, era mentira, completamente mentira. Veio a Ângela Silva, do Expresso, que escreveu a notícia, dizendo que a fonte era seguríssima e de alto nível. De alto nível. Ontem, o senhor Diogo Pacheco Amorim, que esteve na reunião
do André Ventura com o Presidente da República, especificou um pouco melhor. Disse que o PR afirmou ao Chega que não tinha sido a fonte do Expresso, não desmentindo, no entanto, que tivesse havido uma fonte de Belém. Portanto, mas qual é a fonte de Belém, afinal? A fonte ou as fontes? Será a fonte das bicas? Será que fonte? Precisamos saber rapidamente, urgentemente. Quem é o garganta É o funda? grande Quem é problema, o grande garganta problema da política e dos médios. Momentosa Qual é a fonte de Belém? Ok, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Carlos Schmidt, imagem de Miguel Rato, ao domingo, ao meio-dia, na Renascença, sempre à sexta-feira, ao fim da tarde, um novo episódio em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais, ao alcance de um clique. Até para a semana.